Noite. Deixa eu apresentar para vocês aqui o nosso amigo Eduardo Tironi. O nosso convidado de hoje, ele vai falar sobre a carreira de jornalismo. E ele se especializou na área de jornalismo esportivo. E nós vamos ver como é que isso daí funciona, vamos ver como é que foi a vida dele. Então vamos começar o seguinte, ô Tironi. Diga lá. Primeira coisa. Quando você... Aliás, o Tironi era nosso aluno do 3C5 de 1988, exatamente, sala 32. Então, vamos lá. É isso mesmo. Me conta uma coisa, Tironi. Diga. Quando você era aluno nosso do colégio, você já queria fazer jornalismo? Quando que você decidiu ser jornalista na sua vida? Conta pra gente. Então, na verdade, eu entrei no colégio sem ter muita ideia do que eu queria fazer. Aí ficou mais cristalizado no colégio singular que a área de exatas definitivamente não era para mim. E você era bom aluno, eu lembro de você. Não era dos piores, mas para exatas eu precisava estudar bem. Então, mas eu gostava, achava, não me adaptava. Aí no segundo ano colegial eu pensei eu já falei, bom, vou para a área de humanas. E como eu gostava bastante, sempre gostei de notícia, né? Sempre gostei de ler, sempre fui curioso, assim, né? Com informação, com essas coisas. Daí eu fiquei entre direito, publicidade, jornalismo e história, que eu adoro história. Aí fui indo, e falei, não, vou fazer jornalismo. Não foi uma decisão muito fácil, porque tinha um fantasma de que era muito difícil, que o mercado era terrível, e não sei o que lá e tal. Mas aí eu insisti e fui. Então foi no segundo colegial que eu decidi. Do meio para o fim do segundo colegial. E você fez jornalismo aonde? Eu estudei na PUC, em São Paulo. Na PUC. Beleza. E o que eu acho curioso é que você foi para a área do jornalismo esportivo. Me conta uma coisa. Então, entendemos como que você decidiu ser jornalismo. Tá bom. Agora, me conta uma coisa. Como que você decidiu ser jornalista especializado em esporte? Então, na verdade eu fiz jornalismo, como eu falei, porque eu gosto muito de notícia, de informação. Eu sou um aficionado por jornal de papel até hoje. Eu leio jornal. Então, eu sabia que eu queria fazer isso e tinha algumas áreas que eu gostava. Eu gostava muito de esporte, como gosto até hoje. Jogava no singular, tinha muitos amigos que gostavam de esporte. Gostava muito de música, gosto ainda. E gostava de política. Então eu falei, bom, eu vou ser jornalista para fazer alguma dessas coisas que eu acho legal. Quando eu entrei na faculdade, a minha turma, que é uma turma de caras que são grandes amigos meus até hoje, eles eram completamente aficionados por futebol. Eles entraram na faculdade decididos a ser jornalistas esportivos. E aí eu me empolguei com essa ideia. E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei na editoria de esporte. E aí eu fui. Embora eu tenha feito outras coisas ao longo da carreira, eu trabalhei em editoria de cidades, trabalhei em editoria de cultura um pouco. A maior parte da minha carreira foi na área de esportes, que eu gosto muito. Então, como se tivesse juntado duas coisas, né? O jornalismo e o esporte, que são duas coisas que eu gosto, sobretudo o futebol. Agora me conta uma coisa. Na faculdade, existe, eu não conheço, mas existe assim alguma cadeira específica para esporte, ou isso é pós-graduação, ou não tem nada disso? Quando eu estudei, não tinha. Não. Hoje tem, você sabe? Hoje tem muito curso de especialização em esportes, muito curso. Eu tenho até um MBA em marketing esportivo, que eu fiz depois da faculdade. Tem algumas cadeiras específicas, talvez algumas optativas em algumas universidades. O que tem muito de esporte, muito mesmo, é curso livre. Curso livre? Você vai encontrar curso livre à beça de jornalismo esportivo. E vou dizer mais, você vai encontrar curso livre à beça de tática de esporte. Tática de esporte? Mas tem muito. Isso você vai encontrar a dar com pau. Assim. Jornalista dando curso de jornalismo esportivo e de tática. Tem muito.
Agora, me conta uma coisa. Como você você é jornalista esportivo, mas é especificamente de futebol ou você cobre qualquer outro esporte? Putz, na verdade, assim, eu gosto muito dos esportes, mas eu gosto muito mais de futebol. E no Brasil, a gente vive, evidentemente, quase que uma monocultura, a não ser em ciclo olímpico, em época de Olimpíada, Uhum. que aí as coisas mudam um pouco. Eu me especializei em futebol, e vou dizer, essa é uma coisa para quem está pensando no jornalismo esportivo. Para você sobreviver do jornalismo esportivo fora do futebol, realmente é muito difícil. Isso eu digo que é muito difícil. Porque é muito nicho. De Fórmula 1 até ainda tem uma cobertura consistente. Agora, de outros esportes, tirando alguns tipo vôlei, NBA, tênis um pouco, Fórmula 1 que eu já falei, é muito difícil você se especializar, por exemplo, você é o especialista em atletismo. Até tem, mas são muito poucos. E é muito nichado e são caras muito especializados. Para isso não tem espaço para todo mundo, posso garantir. Me conta uma coisa. Você, você saiu da faculdade, em quais jornais você trabalhou? Aliás, alguém está. O Paiva está falando aqui, Tirone, Notícia Popular, onde você trabalhou. Então já sabemos que você trabalhou em Notícias Populares. Notícias Populares Sim. não existe mais, né? Não, não existe mais. Os Notícias Não. Populares acabou em 2000. Eu já não trabalhava mais lá. Notícias 2000. Então, Populares, para quem... é isso que eu ia Pra... pedir. Explica para os nossos alunos o que eram Notícias Populares. E já Bom, aproveitando a pergunta do Paiva, você tem alguma história engraçada? Porque eu acho, pela pergunta, eu acho que tem, né? cara, Notícias Populares, para a gente falar do Notícias Populares hoje, no século XXI, é muito difícil. Porque a gente vivia num mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Se tem alunos aqui de É. 17, 16, 18 anos aqui, eles não vão ter a menor ideia do que eram Notícias Populares. Notícias Populares era um jornal que ele tinha a inspiração nos tabloides ingleses sensacionalistas. Era um jornal muito especializado em crime, né? Então tinha uma editoria de polícia que era muito grande, muito combativa, assim, vamos dizer. Espremeu E era sai um sangue. jornal... Exatamente. Tanto que era o lema informal dele era que espremeu sai sangue, porque só tinha notícia, só tinha barbárie, era mundo cão. Ah. Mas naquela época do mundo, ele tinha um lugar. Hoje é impossível. Hoje porque era um jornal machista, era um jornal... ele só não era... Talvez ele não fosse racista, mas ele era um jornal muito machista, feito para homem. Então tinha mulher de biquíni. Era uma coisa impensável hoje em dia, né? E foi lá que eu trabalhei. Entre erros e acertos, foi uma escola bem importante para mim. Porque Ah. você tinha que fazer coberturas muito duras. Assim. Você tinha que fazer cobertura de crimes, tinha que entrar na favela e entrevistar a mulher do cara que morreu. Era duro, era um negócio bem duro. Assim. Eu até fiz pouco polícia, eu fiz bastante esporte. E também não era fácil, porque eu tinha muita reserva dos entrevistados para falar com notícias populares, entendeu? Mas ali eu fiz Bom, muita coisa, fui repórter, fui editor, fui editor de outras áreas e tal. mas você está devendo aconteceu algum fato engraçado aí você contar pra gente? Ou você não quer Cara, contar? não, posso contar. Vamos lá, deixa eu pensar algum que hoje que pareça razoável. Tem um que aconteceu comigo, e aí essa é uma das coisas do jornalista para quem vai seguir a carreira de jornalismo, que a gente não tem controle, o jornalista, o repórter. Uma vez, eu era repórter de esporte, e eu fui fazer uma matéria, né, com um cara que era um centroavante da Portuguesa, chamado Nilson. Centroavante, negro, alto, jogou no Corinthians depois, jogou no Palmeiras e tal. E ele era centroavante da Portuguesa na época. Aí eu fui na casa dele, porque ele morava lá sozinho, então era meio que um perfil do cara, né? Pô, vamos fazer aí um perfil, como é que é a vida do cara trabalhando morando sozinho e tal. Eu fui lá, o cara me recebeu, o cara super gente fina e tal. Cara, aí eu fiz a matéria com ele, não tinha grandes novidades, né? Era só a vida do cara lá, né? Aí eu voltei para a redação e naquela época, faz tanto tempo que não tinha câmera digital.
Você tinha que revelar o filme, o fotógrafo revelava, e vinha com um papel, assim, com um monte de quadradinho, que eram as fotos que você olhava num negócio, assim, para você escolher a foto que ia publicar no jornal. Aí o meu chefe olhou as fotos, falou, tem alguma história boa? Eu falei, mais ou menos, tal, tem nada muito emocionante. Ele falou, por que o Nilson tá chupando um pirulito em todas as fotos? Eu falei, o cara gosta de pirulito, o cara tinha um saco de pirulito dentro da geladeira da casa dele e tal. E aí o meu chefe, como eu falei, né? Você entendeu o que era o Notícias Populares naquela época. E aí o meu chefe deu uma manchete completamente maluca, tipo, Nilson o chupador. E aí eu tive que encarar o Nilson de novo com uma coisa que não era culpa minha. E detalhe, eu só fui encontrar de novo o Nilson, tipo, um ano depois, quando ele foi pro Corinthians. E aí era a apresentação dele no Corinthians e eu fui lá. E ele lembrou de mim. E ele veio tirar satisfação comigo. Até eu explicar que a culpa não era minha, que tinha sido o meu chefe e tudo mais. Então tem essas agruras, né? Muitas vezes o repórter faz uma coisa, o editor transforma aquela coisa numa outra. O chupador. Pois é. Escuta, deixa eu aproveitar aqui. O Henry fez uma pergunta. Diga. Como é para entrar no ramo do jornalismo? É possível, nos dias de hoje, ganhar bem? Sim. Quando eu entrei na carreira, assim, existia uma coisa muito... o jornalista é um fracassado por natureza. Não vai ter emprego para jornalista. O jornalista vai ter que fazer outra coisa da vida. Então era um drama muito grande. Tanto que eu fiquei em dúvida se eu queria ser jornalista ou não. Para falar a verdade, no meu caso, não foi tão difícil. Eu comecei a trabalhar quando eu estava no final do segundo ano da faculdade. Eu comecei a fazer uns freelas no Estadão. Aí depois eu fui para Notícias Populares no ano seguinte, quando eu estava no terceiro ano. E desde então eu nunca mais deixei de trabalhar. Emendei um trabalho no outro, fiquei pouquíssimo tempo desempregado e fui indo na carreira. Se é uma carreira fácil, que você vai chegar e vai ter emprego para todo mundo? Não, não vai. Mas acho que tem espaço para boas pessoas. Tem sim. Não entendo que seja um negócio completamente fechado, muito difícil. Não é, não. Ainda mais hoje, que você tem muitas possibilidades, né? Quando eu comecei na carreira, eram 4 jornais, 3 revistas, 5 TVs. Hoje você tem um universo de coisas que você pode fazer. Me conta uma coisa. Vamos falar um pouco da sua carreira. Você trabalhou no Notícias Populares, você fez, então, foi freelance no Estadão, Notícias Populares. Isso. Depois aqui já... Lance, eu lembro quando você trabalhava na revista... Lance não existe mais? O Lance existe como jornal ainda. Eu trabalhei no Lance durante 11 anos. 11 anos. Depois do Lance, você foi para onde? Aí eu fui para a SPN. Trabalhei 7 anos na SPN. Foi quando eu saí de uma mídia e entrei na outra, né? Aí eu trabalhei em televisão. Na televisão. E agora, como é que tá? Como é que você tá? Onde você tá? Agora eu saí da SPN em agosto do ano passado. Agora eu faço uns trabalhos no UOL. Eu tenho lá um podcast de futebol. Tenho blog no UOL. E agora não, porque não está tendo jogo, mas eu comento jogos na Rádio Bandeirantes. É o que eu tenho. Tá certo. Na Rádio Bandeirantes, na RB. Tirone, me conta uma coisa. Independentemente de ser jornalista esportivo ou não, como que é... a gente tem, assim, a parte... A gente vê, claro, a gente assiste no jornal, vê televisão, etc, etc, etc. Vamos entender uma coisa. Como que é a vida do dia a dia de um jornalista de... Vamos dividir? Vamos começar assim. De jornal ou de revista? Tá. Como que é? Porque deve ser diferente a pegada de um jornalista de jornal ou revista, ou não sei se ainda, porque o jornal é diário, revista não. Depois vamos falar um pouco do jornalista que trabalha em rádio, depois em televisão e outras mídias. Então vamos começar com o jornal e revista, por favor. Tá, jornal e revista. Então eu vou falar de um jornal, que você pode ampliar isso para uma revista. A única diferença é o prazo, né? O jornal, o dia começa e acaba num dia. A revista
é uma semana, vamos dizer, uma revista mensal, para você produzir, para você ter um produto final. Um jornal é você produz algo todos os dias, uma coisa diferente todos os dias. Todo dia vai sair um jornal diferente na banca. Então, a grande questão da mídia impressa é essa: as coisas têm começo, meio e fim. Vai chegar uma hora no fim do dia, às 9 da noite, que aconteça o que acontecer, você tem que apertar o Enter lá e mandar todo o seu material para a gráfica. Vai ter que imprimir o jornal. Então pode morrer o Pelé depois disso, lamentavelmente não vai dar. Você tem um horário para entregar as coisas. Então, é um dia que começa, um dia no jornal começa no dia anterior, na verdade. Né? Os editores de jornal, que são os caras que vão decidir o que vai para o jornal, vai para as páginas ou não, eles se reúnem, por exemplo, se reúnem hoje, à noite agora, e falam, bom, amanhã o que tem, pessoal? Bom, amanhã é o seguinte, amanhã o Bolsonaro vai fazer não sei o que lá, no futebol tem uma reunião para saber quando volta o futebol, vai ter uma manifestação não sei de quem, pega a agenda de tudo que vai acontecer. Passa tudo isso para os repórteres. Você vai cobrir o Bolsonaro, você vai cobrir não sei o quê, você vai cobrir tal. Os repórteres, com essas informações em mãos, eles já vão estudando o que eles precisam fazer. Bom, eu vou falar com o Bolsonaro, eu preciso perguntar para ele isso. Eu vou falar com não sei quem, eu preciso saber isso. Tal. As pessoas vão preparadas para lá. No dia seguinte de manhã tem uma outra reunião, que aí é a reunião de pauta. Você pega a reunião do dia anterior e fala, bom, pessoal, de ontem para hoje, o que mudou? De ontem para hoje, de madrugada, aconteceu não sei quem foi para o hospital, não sei quem morreu, mudou tal. Você redireciona tudo e mais. Os repórteres já estão na rua, em tese. Aí o dia vai para a produção das coisas, aí é foto, aí é risco de página. Opa! E a reunião de fechamento. Fala, bom, pessoal, o que temos até aqui? Temos isso, 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 isso. Aí os editores se reúnem e eles decidem qual é o enfoque da edição e das matérias. O Bolsonaro disse que entregou o exame dele e deu negativo. Então tá bom, como é que a gente vai tratar essa notícia? Ele entregou 3 exames, tal, vamos falar com não sei quem, falar com o médico, vamos falar se o exame é verdadeiro, não sei o que e tal. Aí você dá o enfoque. E a partir daí é o fechamento, que é edição de texto, você pegar os textos e mexer nos textos e mandar para a gráfica. Esse é um dia de trabalho de um jornal. Quando você passa para uma revista, de um jornal. Quando você passa para uma revista, você tem que pensar o seguinte: a revista precisa ter uma vida. Ela precisa durar 7 dias. Não adianta eu estampar na capa de uma revista hoje, de amanhã, exame do Bolsonaro deu negativo. Essa revista o cara tem que ter vontade de ler ela até a outra semana. Então você tem que ter você tem que ter assuntos um pouco mais amplos. O que a pandemia de coronavírus vai provocar na economia do Brasil? Enfim, e aí você faz reuniões para decidir o enfoque. Basicamente a diferença é essa. Bom, mas uma loucura isso, hein? Pelo que sei na rua aí, deve ser uma correria. É uma correria, mas assim, o jornal de papel, que lamentavelmente está quase em extinção, porque a vida mudou muito, uma redação de jornal, eu trabalhei bastante em redação de jornal, acho que é a redação das mais vibrantes, porque ela tem um clima de cooperação, de todo mundo tá focado para fazer uma coisa, que é o produto final, que é um negócio muito interessante. E existe uma troca de conhecimento muito legal. Porque você pega, eu preciso falar com um cara da editoria de ciência, porque ele vai me indicar uma figura que pode falar sobre epidemia para mim. Não, agora eu vou falar com um cara da economia. Então, é um universo de pessoas especializadas em algumas coisas, que é um universo muito rico. Então, isso é muito legal. Mas realmente é uma loucura. Um fechamento de jornal é um negócio muito estressante, mas é um estresse muito legal. E o rádio, como é que funciona? Também é mais ou menos a mesma pegada? O conceito é mais ou menos parecido, mas com relação ao jornal. Se acontecer alguma coisa muito urgente, você liga o microfone e você dá aquela notícia naquela hora. E essa velocidade ninguém tem, nem a internet tem. É muito simples para você fazer uma cobertura de rádio. Simples no seguinte sentido: você liga o microfone e você fala.
E essa onda vai para todo mundo e todo mundo tá informado. Ela é mais rápida que a internet porque você não precisa nem ler. Na internet você precisa ler um texto, ouvir ou ver. Mas a velocidade do rádio ela é imbatível nesse aspecto. Então, eu entendo que o rádio não morreu até hoje por causa disso, porque ele tem uma velocidade, aconteceu, você já pode noticiar aquilo imediatamente. Mas é um ritmo tão frenético quanto, de coisas acontecendo que você... Aqui tem uma série de perguntas sobre mídia social, mas só para concluir esse raciocínio, Tirone, tem várias perguntas aqui da Bia, do Hilton. E na televisão? A televisão, a gente costuma dizer que é o seguinte, a televisão é um transatlântico. Para você fazer uma manobra numa televisão, é muito difícil. Porque a televisão envolve muita gente, mas muita gente. Então, quando você vê um cara na televisão dando uma entrevista, talvez não agora em tempos de coronavírus, que as pessoas mandam entrevistas da casa delas, mas para você fazer, precisamos ouvir o que o Fernando Henrique tem para dizer. Vamos lá na casa dele. Para você fazer esse movimento, você precisa ligar para o Fernando Henrique, um produtor tem que fazer isso. Oi, Fernando Henrique, queremos falar com você. Eu posso a tal hora. Feito isso, ele precisa de uma equipe técnica, que vai ser um câmera, para ir até lá. Precisa de um repórter. Precisa de um produtor, esse mesmo produtor, que vai ajudar no que vai ser perguntado para o repórter. Aí, então, só isso você envolveu umas 4 pessoas. Precisa de um carro para levar você para lá. Aí você vai lá, aí você fez. Quando você volta, tem um cara que é um editor de texto. É o cara que vai olhar o que está lá e vai escrever um texto que o repórter vai possivelmente ler. O repórter também pode ajudar ele nesse trabalho. E depois esse texto vai para um editor de imagem, que é o cara que vai escolher as melhores imagens para fazer tudo isso. Só depois de tudo isso, você vai ter um produto pronto para colocar no seu telejornal. Então, a televisão, embora hoje ela seja dominante, é um produto muito lento, é um veículo muito lento ainda. Claro que cada vez mais você pode fazer transmissões ao vivo, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo agora, apenas com uma conexão de internet. E está melhorando, claro, isso, mas ainda assim a televisão é um veículo muito lento. Então, é engraçado, as redações de TV, elas são mais frias do que as de rádio e de jornal. São mais frias. Claro que em momentos extremos ela fica um lugar quente, pulsante, mas ela é mais fria. Puxa, essa eu nunca ia imaginar, mas faz sentido. Agora vamos ver aqui, a Bia e o Wilton fizeram 2 perguntas mais ou menos no mesmo sentido. Mas é assim, a questão, com essa toda a tecnologia, você acredita que os jornais vão, ou a mídia impressa vai desaparecer? É essa a tendência ou eles vão se adaptar, vão se reinventar? E a Bia ainda pergunta se só vai ser online. E o Wilton, aproveitando, você conhece esse cara aqui, o Wilton? Conheço bem. E aproveitando, nas mídias sociais, dá para fazer jornalismo nas mídias sociais? Então vamos lá. Então, primeira parte da pergunta. Material impresso, jornal. Aliás, o meu pai, você lembra do meu pai, né? Meu pai é desesperado se ele não lê um jornal, material impresso, revista. Ele fica louco. Não vem com papo de UOL para ele não, que não cola. O que você acha? Eu sou um pouco assim também, eu adoro jornal. Agora eu não assino mais, assino na internet, mas eu adoro. Eu acho o seguinte, as grandes marcas do jornalismo, elas vão permanecer. O que eu quero dizer com isso? Talvez daqui a 10 anos você não tenha mais a Folha de São Paulo de papel, né? Não vai pegar o jornalzinho de papel na sua casa. Mas essa marca vai sobreviver. E aí o bom exemplo positivo disso que eu dou, claro que é um exemplo extremo, é o New York Times. O New York Times enfrentou o drama da perda de publicidade dos jornais e tudo mais, pagou pelas assinaturas online e tal, e hoje é um jornal, como sempre foi, absurdamente respeitado, é um jornal que dita a sociedade americana, assim como a revista New Yorker, é um jornal da mais extrema relevância. Então eu acho que as grandes marcas de jornalismo, elas vão prosseguir, seja no papel ou seja como marca. Eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo agora, tem até uma pergunta do Lúcio aqui sobre fake news, cada vez mais as pessoas vão precisar se informar por marcas relevantes. Não vai ser o Zezinho da esquina lá, vai ter que ser alguém relevante para você dar credibilidade. Então eu acho que os jornais talvez eles acabem como produto, mas as marcas não vão acabar.
E me conta uma coisa, eu tenho notado, e é claro, eu acho que isso vai ser uma tendência daquela diminuição, fazer um tabloide que a gente pega no jornal, na banca de jornal, que é distribuído gratuitamente. Isso é uma tendência ou também foi um voo de galinha assim? Foi o Eles voo de conseguem galinha. roubar. Ah, é. Essa tendência já foi. Há um tempo atrás, imaginava-se que isso ia acontecer e que isso ia ser a salvação do jornalismo impresso. Foi por pouco tempo, porque a internet entrou muito forte em cena e praticamente toda a publicidade hoje vai para o Google, vai para o Facebook, enfim, para esses grandes Por- players, E, vamos dizer. e nós estamos falando de jornal e revista é o mesmo segmento também? Você acha que vai ser o mesmo destino? Sim, e eu acho que para a revista é pior, porque a revista ela tem uma Ah, duração ainda menor que jornal. Porque, a não ser revistas muito especializadas. Vou te dar um exemplo. Existe uma revista de futebol, que ela é hiper especializada, uma revista espanhola, chamada Panenka. É uma revista mensal. Que é uma revista que, na verdade, é quase uma obra de arte. Porque tem artes maravilhosas, tem textos super bem elaborados, quase como se fosse um livro. Esse tipo de publicação eu imagino que vai continuar. Agora, publicação noticiosa, eu acho difícil. Mas as marcas vão continuar. Imagino que a Time vai continuar, imagino que a Veja vai continuar, talvez de outras formas. bom, aqui, bom, tem várias perguntas, eu até tomei, foram várias aqui, né? Aqui, a Nélia fez uma pergunta. Fala sobre assessoria de imprensas nas empresas. Aliás, isso aqui é uma coisa muito legal, porque eu até mandei a nossa live para a nossa assessoria de imprensa no singular. Como que é esse mercado de assessoria de imprensa? Porque é um nicho também para quem faz no jornalismo, né? Sim, é uma área do jornalismo, uma área da comunicação, em algumas partes muito promissora, muito legal. Se é possível você fazer assessoria de imprensa, porque você vai trabalhar para um veículo. A gente divide as coisas em balcão, né? Então, quando eu sou jornalista de um jornal, de uma TV, eu estou de um lado do balcão. O assessor de imprensa ele está do outro lado do balcão. O assessor de imprensa é o cara que vai passar as informações sobre a empresa que ele trabalha. Então, imagina o trabalho que não teve o assessor de imprensa da Vale quando teve a... Aliás, eu conheço ele. Esse cara era Ah, 24 horas por dia que ele tinha que atender jornalista. E o que é o trabalho de assessoria de imprensa? Ainda no Brasil ele é muito confuso, porque muita gente entende que a assessoria de imprensa é a imprensa de fazer o seu trabalho. E não é isso. A assessoria de imprensa ela tem que dar os caminhos, os jornais, as revistas e tal, eles tenham acesso a informações que sejam relevantes. Os relevantes são, olha, a assessoria tem que passar. É um campo do jornalismo que eu efetivamente nunca trabalhei, mas é um campo aberto. e aqui, então vamos lá, nossa, olha aqui, a pergunta do Paulo Roberto do Singular. E como é que o desgaste diário da profissão de jornalista faz com que a jornada de trabalho seja menor? E por falar em o dia a dia do jornalismo, como é que você vê essa história que o Brasil parece-me que é um dos lugares do mundo que tem mais agressão a jornalistas? Como é que você se sente vendo essas notícias? Dela aconteceu recentemente, né, lá em Brasília. Como que é o espírito de vocês? Conta para mim do seu íntimo, o que, que acontece. E como é o teu dia a dia para ver do desgaste? Porque não deve ser brincadeira curtir, É, fazer certo tipo de cobertura, não? não é. Primeiro, com relação à carga horária de trabalho, não diminui a carga horária. Pelo contrário, acho que em momentos extremos, como esse que a gente está vivendo agora de pandemia, as cargas horárias são imensas de trabalho, e são mesmo. Mas esse é como se isso já tivesse contratado para o jornalista, entendeu? Não contratado no papel, mas quando você decide que você vai ser um jornalista, é como se você estivesse entrando num mundo que você precisa ser jornalista 24 horas por dia. Você não vai deixar de ser jornalista porque você está... eu desliguei aqui saí do meu trabalho, agora eu não sou mais jornalista. Não, as coisas acontecem e você é um cara que fica 24 horas ligado. Como também, por outro lado, é uma profissão muito apaixonante para quem gosta,
não deixa de ser um prazer até você estar o tempo todo conectado. Então, com relação à carga horária, não diminui, não. Com relação ao trabalho hoje em dia de jornalista, como de agressões e tal, é um pouco o reflexo de como é a nossa sociedade hoje, muito polarizada e tal. Mas, assim, eu entendo que esse é um momento bem importante para o jornalismo bem feito. Por quê? Porque existe, não só no Brasil, e não vamos entrar aqui em considerações de lados políticos, mas porque há uma disseminação mundial e há um combate mundial ao jornalismo profissional. Porque como se qualquer pessoa fosse capaz de produzir uma notícia ou de apurar uma história. É claro que isso não é verdade, né? Então, as fake news estão aí. Então, qualquer assunto milaborante, qualquer cara vai lá e coloca na internet e aquilo tem um poder de se transformar em verdade muito rapidamente, porque ele se espalha, né? Quanto mais sensacional for uma história, quanto mais maluca e fantasmagórica e estranha for uma história, mais ela pode ser repetida, porque muita gente vai acreditar em coisas dessas. Não tem muita graça você falar, oi, hoje eu acordei, tomei café, almocei e fui dormir. Ninguém está muito afim de saber uma coisa dessa. Mas se você fala uma barbaridade, conta, pô, hoje pousou um disco voador incrível aqui na minha varanda e tal, e isso publica, isso te chama atenção. Então, acho que há um trabalho do jornalismo hoje que é do combate à fake news. E acho que hoje, nesse momento exato que a gente está vivendo, é um momento muito crucial para o jornalismo, porque eu acho que ele talvez mais necessário do que nunca, o bom jornalismo. Porque você precisa dar o direcionamento para as coisas, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Eu acho que isso responde à pergunta do Lúcio, né? Como que o jornalismo sério está enfrentando a fake news. E olha, não é fácil. Uma curiosidade, você já acordou de madrugada para fazer cobertura de alguma coisa? Cobrir algum fato? Já algumas vezes, vou te falar 2 vezes, 2 tragédias, por um acaso. Quando o Senna morreu, eu estava de folga. Nossa. Era um fim de semana de folga, por um acaso eu tinha saído com o Guto, que está aqui na live, e a gente tinha saído, a gente tinha enchido a cara, a verdade é essa. Putz. E eu cheguei em casa por volta de, sei lá, 7 da manhã, né? Cheguei em casa às 7 da manhã, fui dormir, e eu estava de folga, beleza. Chegou 8h30, eu morava com meus pais ainda. O meu pai entrou no meu quarto e falou, eu acho que você vai precisar trabalhar hoje porque o Senna sofreu um acidente. Eu virei de lado e falei, mas sofreu nada, tchau. Virei. Passou 1 hora, meu pai veio com o telefone, telefone para você. Eu atendi, era meu chefe. Falando, vem trabalhar agora que o Senna vai morrer. Então, esse foi um dos dias. E foi um dia que eu cheguei no jornal 10 da manhã, sendo que eu já chegava às 7 em casa. E eu lembro muito bem, naquele dia eu fui dormir de novo às 3 da manhã do dia seguinte, trabalhando. Foi um negócio insano. E a outra vez foi uma tragédia também, que eu fui acordado de madrugada, foi quando teve o acidente dos Mamonas Assassinos. Que aí me ligaram, falaram que teve um acidente na Serra da Cantareira, deve ser com os Mamonas Assassinos e tal. E aí eu comecei a trabalhar. Mas isso é frequente, isso é comum, não é nada de incomum. Meu Deus. A Bia fez uma pergunta, aliás, tem uma pergunta do Marcelo e uma da Bia, mas eu vou inverter a ordem das perguntas, mas a Bia pergunta. E aliás, uma pergunta que eu acho complicado. Às vezes eu assisto jornalismo político, alguns comentaristas. Jornalista, ele consegue ser isento? Ele, por exemplo, ele consegue fazer uma matéria isenta, ele sendo de esquerda ou de direita, isso não importa, mas ele é tendencioso, ele tende, como é que fica, perde audiência, leva dura, como é que funciona? Bom, acho que primeiro você tem que partir do princípio que o jornalista, ele trabalha com um material, vamos dizer assim, ou com uma coisa que talvez seja das menos objetivas, né? O Coros, nosso amigo geólogo, o Wilton, ele trabalha com minerais. Então, ele sabe a formação do mineral, embora possa ter uma coisa ou outra. O sujeito que é médico, ele trata de medicina. Né? Você que é professor de matemática, você trata com coisas que não tem nuances. Né? 2 e 2 são 4. O jornalista trabalha com a verdade, trabalha com os fatos. E a verdade, ela é uma coisa absolutamente particular para cada uma das pessoas, né?
a minha visão de mundo, a minha verdade, ela é diferente da sua. Então, muito provavelmente, a gente vai contar uma história das mais simples. Aconteceu um acidente aqui na esquina, provavelmente a gente vai contar essa história de maneiras diferentes. Talvez o enredo básico seja o mesmo, mas você vai atentar para a mulher do outro lado da rua que pôs a mão na cabeça, eu vou perceber que o pneu do carro está careca, enfim. Então a gente lida com um material que é um material muito subjetivo. Então, respondendo a sua pergunta, não, é impossível o jornalista ser claramente não ter um lado. Todos têm. Todos têm, como todos têm time de futebol e tudo mais. O desafio do jornalista é se aproximar o máximo possível que ele conseguir da neutralidade. É claro que é difícil, mas essa é a missão, né? O jornalista ele existe para isso. Agora vamos falar de alguns nichos de mercado aqui. Por exemplo, você é jornalista esportivo. Como que funciona, por exemplo, aliás, tem duas perguntas aqui antes de prosseguir sobre jornalismo esportivo do vôlei. É um mercado fechado ou existe esse mercado? Existe, é muito menor do que o de futebol, é incomparável, mas entre os outros esportes é um dos que mais tem mercado. Mas, insisto, é um mercado muito difícil, porque o vôlei, como todo esporte que não é futebol, até o futebol é assim, mas os outros esportes mais ainda, eles são muito... tudo que acontece na sociedade e na economia tem muito reflexo no vôlei, né? Então, para um time de vôlei acabar, por exemplo, é muito fácil. Não entrou dinheiro e tal, desmancha o time de vôlei. Então, não é uma coisa absolutamente sólida, mas tem um mercado... eu tenho um grande amigo meu que ele se especializou em jornalista de vôlei, chama Daniel Bortoleto, é um cara que tem um site de vôlei, então tá se mantendo assim. Não é fácil. Muito bem. Ainda sobre esses nichos assim do jornalismo, tudo bem, Núbia? Já respondeu aqui. Por exemplo, uma pessoa é jornalista da área de economia, ele cobre economia. Ele pode ser um jornalista de economia, ele precisa ser jornalista para cobrir economia, ou ele só basta ser um economista para fazer esse jornalismo especializado. Porque há uns anos atrás, havia uma história por aí que não precisava nem faculdade para ser jornalista. Né? Você lembra disso aí? Sim, sim. Mas assim, por exemplo, existe isso, um jornalista especializado em economia sem ter feito economia? Então, no Brasil, sim. Em outros lugares, também, mas de outra forma. Vou explicar. Como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos você até tem a Universidade de Jornalismo, de Comunicação e tal, mas muitas das pessoas que trabalham com isso, elas são... o cara é um economista que trabalha como jornalista. O jornalismo é uma profissão generalista, né? No extremo, a função do jornalismo é explicar e contar para as pessoas de um jeito compreensível, o que talvez seja difícil de entender. Né? Se alguém fala da taxa Selic, provavelmente eu não vou entender. Mas se eu falar com um economista e ele me explicar, talvez eu consiga explicar para você de uma forma que todo mundo entenda. Basicamente isso. Então, claro que o jornalista não precisa necessariamente entender ser economista, mas ele precisa entender de economia. E acho que isso vale para tudo. O jornalista de música, ele precisa entender de música, o jornalista de cultura precisa entender de cultura, o de política, ele precisa entender de política. Durante muito tempo, eu mesmo achei que o diploma de jornalista fosse desnecessário. Porque eu achava que qualquer um que tivesse uma formação poderia ser um cara sensato para praticar o jornalismo. Mas agora eu mudei. Eu mudei justamente por causa dessa era que a gente muda. A gente precisa de especialistas em comunicação para poder transmitir as coisas. Mas, legal. Assim, só um ponto. Existem muitos jornalistas em redações que não são jornalistas, que têm outra formação. Talvez, se não o melhor, mas um dos melhores chefes que eu tive na minha vida, ele é químico. E depois ele virou jornalista. Nossa Senhora. Essa é boa. É conhecido. É o Álvaro Pereira Júnior, que trabalha no Fantástico hoje. O Marcelo faz uma pergunta. Vale mais a pena ser um jornalista independente ou contratado? Explica pra gente, antes de responder o Marcelo, por favor, o que é um jornalista independente?
Bom, o jornalista independente hoje em dia é o cara que atua em várias frentes. Então o cara tem lá o canal dele no YouTube, o cara tem um blog que seja independente, que não é ligado a lugar nenhum, e ele pode, de alguma maneira, se manter dessa forma. Não é fácil. Por exemplo, para você ter um canal no YouTube, você precisa ter alguma notoriedade, né? A não ser que você faça um negócio muito relevante, seu canal no YouTube não vai ter muitos acessos. Imagina quantos canais no YouTube não existem. Ainda mais no YouTube, que é uma mídia muito de gente jovem, muito rápida, que as pessoas não estão muito afim de aprofundamento. É melhor ser contratado, não tenho a menor dúvida disso. Mas acho que em determinados momentos da carreira, em certo momento, se o cara ganha uma notoriedade, ele pode transformar a carreira dele numa outra carreira. E aí o cara, sim, ter um voo solo de fazer coisas de maneira independente. Vou te dar um exemplo da minha área. O Juca Kfouri é um cara assim, um jornalista independente. Claro que ele tem os seus contratos com o UOL, tinha com a ESPN, já teve com a Globo, mas ele foi sempre um cara que vendeu a sua força de trabalho aqui e ali para vários lugares. E aqui, ó, o futuro do jornalismo na televisão, daqui uns anos, tende a ter uma decadência ou não vai se manter? Eu acho Boa que pergunta. tende a mudar, viu, Enzo? Eu acho... E aqui, talvez seja um chute meu, mas pelo que eu estou observando agora, a televisão, em tempos de pandemia, ela mudou demais. O que nós estamos fazendo aqui, eu e você agora, é o que passa na televisão. Não tem ninguém indo para a rua. Não tem grandes produções. Né? O William Vac está na casa dele. Tirando o William Bonner, que continua indo para o estúdio, as pessoas estão trabalhando da maneira que é possível trabalhar. Então, eu acho que... Outro dia, a Ivete Sangalo fez uma live de pijama. As pessoas estão começando a ver a intimidade das pessoas de alguma forma. Você está vendo a minha casa aqui, eu estou vendo a tua. Então, eu estou esperando para ver como vai ser esse retorno. Porque eu não sei se vai ser nos moldes que a gente está acostumado. Eu não sei mais se as pessoas vão se sentir representadas por um engravatado falando certinho na TV quando esse negócio passar. Porque ele vai assim, bom, a vida não é assim. Eu vi esse cara outro dia na casa dele, ele não tem nada a ver com isso. Entendeu? Nossa senhora, é mesmo, né? Nunca pensei nisso. Ó, aqui tem uma pergunta do Lucas. Ele já falou, viu, Lucas, se você já trabalhou como repórter. Como foi essa experiência de trabalhar? Faz tempo, né, que você já trabalhou com... Eu fui repórter mesmo, só repórter, até 96. Depois disso eu fiz reportagens em outros lugares e tudo mais, fui para a Copa do Mundo, não sei o quê. Mas eu fui repórter, bastante tempo repórter. Aliás, essa é uma dica para vocês estudantes. Quando você ingressar no jornalismo, seja repórter. Seja repórter. A reportagem é a função mais relevante do jornalismo. Você ir para a rua. É a coisa que a gente diz muito em redação. Gaste sola de sapato. O mundo não é só o Google e o WhatsApp. Você tem que olhar para as pessoas. A verdade está na cara a cara, na conversa franca. Não dá para você fazer jornalismo só sentado com a bunda na cadeira. Você tem que ir para a rua. Tem que ver o mundo como ele é. Aliás, leiam Gay Talese, que é um grande jornalista que sempre defendeu isso. Você pode repetir o nome do jornalista? Gay Talese. Eu tenho um livro dele aqui, ó, que é o livro mais famoso dele, que é esse aqui, ó. Leiam. Chama Fama e Anonimato. É um puta livro espetacular, que, entre outras coisas, o Gay Talese faz um negócio que é um clássico do jornalismo. Ele faz um perfil do Frank Sinatra, sem o Frank Sinatra dar entrevista para ele. Porque o Frank Sinatra estava afônico e não queria dar entrevista. Ele perseguiu o Frank Sinatra por meses, sei lá tanto. Ele via cada passo do Frank Sinatra e traçou um perfil do cara, falou que ele comia, não sei o quê. É muito legal. Quando você falou de fazer reportagem, então, ainda sobre a pergunta do Lucas, você falou uma coisa interessante, olhar na cara a cara. Tirone, sinceramente, às vezes você vai cobrir aqui uma tragédia, vai entrevistar alguém que sofreu uma perda. Como que é a emoção do jornalismo? Às vezes eu fico pensando, se eu sou jornalista nessa hora eu paro de fazer reportagem, começo a chorar e abraço a pessoa. E, ele tem que se conter,
Porque eu fico, às vezes, imaginando um jornalista assim, assim um repórter televisivo, ou entrevistando. Nossa, às vezes eu olho, o pessoal está com lágrima nos olhos. Não é duro isso? Não, é Tem que muito se duro. conter, mas tem que se conter, assim, para e ser É, profissional? o que a gente fala na profissão é o seguinte: o jornalista ele tem que ser frio até o ponto em que a frieza dele não contamine o sentimento geral. Então, quando você vai cobrir uma... Eu lembro muito bem, é sempre de tragédia, né? Quando caiu aquele avião na TAM, que os repórteres foram para... Aquele avião caiu perto do aeroporto de Congonhas, os repórteres foram para a rua, e quando eles voltaram, estavam todos, evidentemente, muito abalados, e a recomendação foi a seguinte: olha, você vai escrever um texto com a frieza de quem precisa contar as histórias, mas você não pode ser um cara gelado diante do que você viu. Então, é um balanço que não é fácil, mas é o que você tem que fazer. Você não pode simplesmente tratar com frieza uma tragédia, porque você é gente, né? Como eu aprendi uma coisa com os meus professores da faculdade, as primeiras coisas que ele falou logo no primeiro ano: a ética do jornalista é a ética do ser humano. Você tem que entender o mundo que você vive. Você não pode ser gelado a esse ponto. E outros aspectos você tem que ser gelado. Quando você faz uma entrevista e o cara trata mal, você tem que ser gelado. Aí você não pode, em hipótese alguma, ser um cara raivoso. Então, olha só, muita gente fala: por que os jornalistas ficam lá na frente do Palácio da Alvorada, porque o Bolsonaro vai lá todo dia, xinga esse cara? É o contrário, você tem que estar lá todos os dias. Tem que estar lá todos os dias e ouvir o que o cara tem para dizer. Porque ali é cara Mesmo a cara. mesmo que seja uma ofensa. Mesmo que seja uma ofensa. Isso você tem que aguentar. Você não pode aguentar, você não precisa aguentar outras coisas, mas isso você deve aguentar. Pergunta da Isadora. Oi, Isa, tudo bem? Outra live que está participando. Como é que é o jornalismo investigativo? Talvez seja a área mais Boa, hein? legal do jornalismo. Talvez seja a área mais legal do jornalismo e mais difícil de se fazer. E é para poucos. Essa é realmente para muito poucos. O jornalista investigativo, ele é um cara que tem que ter, primeiro, um repertório, um conhecimento muito grande daquilo que ele está investigando, mas muito grande. Quando eu falo muito grande você está investigando a Lava Jato, você tem que saber todos os passos da Lava Jato. Quem são os caras? Quem são? Como funciona? Depois daqui vai para onde? Você tem que saber muito isso. 2, você precisa ter uma esperteza muito fora do normal para você farejar as coisas e ir para o lado certo. 3, você tem que ter muita fonte. Fonte é o cara que vai te passar a informação. 4, essas fontes têm que ser de muita confiança, porque as fontes elas têm seus interesses, né? Então elas têm interesse em te passar determinadas informações. E para você filtrar tudo isso, você precisa ser muito bom. Existem muito poucos jornalistas investigativos no Brasil, mas muito poucos, muito poucos. E, nossa, mas deve ser um perigo também ser jornalista, né? Tim Lopes que o diga, né? Puxa, Pois tragédia aqui. esse é um mártir do jornalismo investigativo. Esse era um cara... Me conta uma coisa. Aqui, uma pergunta do Hilton. E aí, como é que você tá? Vamos falar um pouco de futebol, que é tua praia aqui. Diga lá. Tem 2 perguntas. Uma eu gostei e outra nem tanto. Primeira pergunta. Responde rápido. Palmeiras tem Mundial? Então, para mim, não. Você torce para que time? Eu torço pro São Paulo. Tá bom. Tá tudo bem. Foi meio tendenciosa essa Tudo resposta. bem, tudo bem. Segundo, o que você acha? Como que a pandemia do Covid modificará o futebol brasileiro e o jornalismo esportivo? E agora? Vai mudar como vai mudar a sociedade toda, né? Primeiro que a gente não tem a menor ideia de quando vai ter jogo. Menor ideia. Qualquer pessoa que falar vai começar dia tal, para mim é um super chute. Segundo, que eu acho que pelo menos esse ano não vai ter mais público nos estádios. Essa é uma diferença gigantesca em tudo. No clima, no ambiente do jogo, no jeito do jogo e tal. Então, eu acho que vai ser bem diferente. Eu diria que eu não faço ideia. E acho assim, acho que os clubes, sobretudo de futebol brasileiro, já estavam muito enforcados antes de pandemia.
de falta de dinheiro e tal, por má gestão. Agora vai piorar isso muito mais, muito mais. E aqui uma pergunta do Marcelo. Qual o setor do jornalismo que proporciona mais viagens pelo mundo? Correspondente. Correspondente internacional. Correspondente internacional? É a coisa mais legal de se fazer no jornalismo, é isso. Antes, há um tempo atrás, existiam as editorias de viagem nos jornais. Com as crises do papel e tudo mais, os jornais foram cortando e hoje mal existe editorias de viagem ou revistas de viagem. Agora, para você chegar nesse patamar de ser um correspondente internacional, você tem que ter passado muita coisa, né? E ter estudado muito também, né? Cara, tem muito mesmo. Primeiro, né? O que parece óbvio, você precisa saber muitas línguas. Ou pelo menos você precisa dominar completamente inglês. Isso é um pré-requisito elementar. Mas isso é para qualquer jornalista. E aí você precisa de muito repertório. Você vai morar em um outro país. E qual que é o desafio de um correspondente internacional? Você tem que contar para o seu país, para as pessoas do seu país, o que está acontecendo lá fora. Mas você tem que contar isso com um olhar brasileiro, né? Então você precisa contar o que é os Estados Unidos para um brasileiro que não vai para lá, que nunca foi, ou que não faz ideia de como ele é, como são as coisas, né? Pergunto para você, é fácil você entender a eleição americana? É muito difícil. Tá o cara certo. Tem que explicar isso para você de uma maneira brasileira. Você tem que entender isso como brasileiro. Então é um desafio bem difícil. E aqui, ó, é possível trabalhar ou fazer um trabalho, mesmo trabalhando em meio de comunicação, na qual o profissional discorde da linha editorial onde trabalha? Assim, toda empresa tem uma linha editorial. Algumas mais claras. A Jovem Pan é uma rádio muito de direita. Isso, claro. A Carta Capital é uma revista de esquerda. O Guardian na Inglaterra é um jornal de centro-esquerda. O Time é mais à direita. Então, claro que tem. Evidentemente tem viés. Isso chega a ser, de certa forma, natural, né? Mas, assim, a não ser publicações extremas e tudo mais, eu não acredito muito em um viés ideológico muito determinante. Em alguns casos até tem, mas faz um pouco parte do jogo. Quando um jornalista... Então, vou aproveitar essa pergunta aqui. Um jornalista, ele recebe uma pauta, ele tem que se certificar de todos os detalhes para ver se ele está falando... Olha, tal fulano disse... O jornalista tem que ir lá para corroborar se realmente foi isso que aconteceu e tem que ver todos os detalhes, checar detalhe por detalhe? É assim que funciona? Tem uma regra do jornalismo que foi instituída pela Folha de São Paulo, quando ela fez o projeto Folha dela lá no meio dos anos 80, que é uma informação muito relevante e que vai provocar algo muito importante, uma reação muito importante, ela tem que ser checada por duas fontes diferentes. Entendeu? Então, é diferente do jornalismo declaratório, né? Se o cara chega na televisão e fala, enfim, dá uma informação de boca, você está confiando porque o cara está dando a cara dele como garantia, né? Está dando a palavra dele como garantia. Quando é uma informação de bastidor, sim, você tem que checar, sim. Tem que checar mesmo. Tem que checar e quanto mais relevante a informação, mais deve ser checado. E há muitas histórias de informações que nunca saíram porque nunca foram comprovadas, mas muitas. Tem uma famosíssima do Brasil, é que o Tancredo Neves morreu muito antes do dia que ele foi anunciada a morte dele, que ele teria morrido alguns dias antes. Todo mundo fala isso. Ninguém nunca comprovou por A mais B que isso aconteceu. Não, e aqui, uma outra perguntinha. A gente às vezes vê uma notícia, por exemplo, eu vejo assim, às vezes no Diário do Grande ABC, qualquer jornal, escreve, tem uma notícia internacional, tem FP.
France Press. Certo? Estou errado? É, tá certo. E isso daqui, o jornal brasileiro, no caso dela, ele compra essa reportagem de um outro jornal? É assim que funciona? A France Press é uma agência de notícias, né? Como outras existem, a ANSA, a Associated Press e tal. O que são? São empresas que produzem notícias para o mundo inteiro. Então, ela tem o seu escritório aqui no Tá. Brasil, tem em outros lugares e tudo mais. E os jornais, as publicações, as TVs e tal, elas compram o serviço, elas compram o pacote de notícias. Ó, você vai me entregar aí, eu tenho um pacote aqui de 100 notícias por mês, sei lá. E os jornais podem usar isso. Então, é como se fosse uma redação, só que em vez de ser um jornal tal, é uma agência que produz notícias. Como tem agência Estado, agência Folha. Entendi. Sempre tive essa curiosidade. É isso. Tirone, numa live, ela dura 1 hora e eu vou ter... Falta 1 minuto e 40 segundos restantes. Não sei se tem um reloginho aí. Passou muito rápido. Aliás, um papo muito agradável. Eu até quero te convidar para uma outra live para falar especificamente de futebol e um assunto que me atrai muito, que é a história do futebol. Bora. Ou como o futebol influencia a história ou a história influencia o futebol. Em 1 minuto e 20 segundos, o que você tem a dizer para o vestibulando de uma maneira geral, e em particular para os nossos vestibulandos que querem prestar jornalismo? Bom, vou falar muito da minha experiência. Se você for apaixonado por esse negócio, você vai entrar e não vai sair mais. Eu posso garantir para você. O jornalismo é uma profissão muito apaixonante. Claro, para quem está disposto a enfrentar, ela é muito apaixonante. Você poder trabalhar contando as coisas para as pessoas, é um negócio muito legal e é um negócio que é muito poderoso. E acho que o jornalismo é capaz de transformar sociedades. Eu acho que ele é uma profissão muito legal. Para quem está pensando em ser jornalista, não desanime, é muito legal mesmo. Vai ser difícil, mas é muito recompensador. E a dica que eu dou o jornalista tem que ter repertório. O jornalismo é uma profissão generalista. Você tem que ter o maior conhecimento que você puder ter. Tirone, eu tenho que encerrar aqui. Em nome do Singular, em nome do Ângulo, eu agradeço demais a sua live. Deixa eu encerrar, que senão não sai. Te ligo já. Parabéns, pessoal. Beleza. Tchau, tchau. Valeu.